boas-vindas a mais uma aula do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Viviane e estamos iniciando mais uma aula com muita alegria e eu espero que você e toda a sua família, toda a sua casa estejam se cuidando e estejam bem. Neste mês de novembro, nós estamos trabalhando alguns temas sobre contos africanos, para compreendermos melhor essa cultura linda e diversificada que, de certa forma, está inserida na cultura brasileira também. E hoje eu trouxe um conto lá do povo Iorubá. Você já ouviu falar nesse pessoal? Através desse conto, vamos conhecer um pouquinho dos seus costumes, das suas tradições. Nós temos também um desafio matemático. Vamos nessa? Pegue aí o seu material e preste muita atenção. O povo Iorubá ocupa não apenas um país da África, mas vários, sendo que se concentra em maior parte na Nigéria, onde no início do século XXI somavam-se ali mais ou menos uns 20 milhões de indivíduos. Muitas pessoas desse povo foram trazidas para a América como escravos. No Brasil, esse povo era chamado de Nagô. Observe agora esse mapa que temos aqui do continente africano. Nós vamos localizar nele a Nigéria e vamos marcar. Vamos lá? Então, eu vou primeiro contornar a Nigéria. E depois eu vou colorir a Nigéria. Certo? Localizaram? Os iorubás são artesãos hábeis. Os homens trabalham como ferreiros e tecelões, e até no artesanato de couro, vidro, marfim e madeira. Já as mulheres, elas fiam algodão, fazem cestaria e tingimento de tecidos. Trabalham também com o cultivo da terra. As mulheres ficam pouco nas lavouras, mas elas são responsáveis por controlar o sistema de venda desses produtos. Então, vamos montar um painel para formar o registro das tarefas iorubás? Vamos lá? As tarefas masculinas. Lembra? Eu falei que os homens fazem alguns tipos de tarefas e as mulheres outras tarefas. Eu tenho aqui um banco de palavras: ferraria, tecelagem, cultivo, fiar algodão, marcenaria, tingir tecidos, vendas e cestaria. Observe a imagem, a primeira imagem. Os homens fazem o quê? O que eles estão fazendo ali? Vamos ver? Ferraria. Muito bem. E na segunda imagem, quais são aqueles instrumentos ali das tarefas masculinas destinadas aos homens iorubás? O que seria? Dentro do banco de palavras seria o quê? Marcenaria. A terceira imagem nós temos o quê? A terra, né? O plantio, que é o cultivo. E outra tarefa masculina do povo iorubá, que nós temos aqui. Quem conhece esses instrumentos? Tenho certeza que muita gente em casa conhece e vai até trazer recordações aí. É a tecelagem. Vamos ver agora as tarefas femininas?
Primeira tarefa ali, também ali meio na área da tecelagem, mas as mulheres ficam com a atividade de fiar algodão. Na segunda imagem, olha quanta coisa bonita. O que é aquilo ali? Quem acha que é cestaria? E mais outra tarefa feminina. O que as mulheres estão fazendo ali com os tecidos? Elas estão tingindo, né? Tingir tecidos. E a última aqui, imagem, nós temos outra tarefa que as mulheres fazem. É vendas. Elas são responsáveis por organizar as vendas. Agora, vamos ler um conto de origem iorubá? Vamos lá? Nosso conto se chama A Criação do Universo. Então, vamos ler com atenção. Quando ainda não existia nada como conhecemos nos dias de hoje, havia apenas uma grande extensão de céu e uma enorme extensão de mar. Olorum era o rei e deus do céu, e Olocum era a rainha e a deusa do mar. Os dois reinos eram separados e as duas divindades nunca tinham entrado num conflito. Olorum estava muito satisfeito com seu reino e nem queria saber o que acontecia abaixo do céu. Olocum também estava satisfeita com seu reino, embora ali não houvesse vegetação ou criaturas de espécie alguma. Além das duas divindades, havia uma terceira, Obatalá. Ele era um jovem aprendiz de Deus e não concordava com a divisão. Ele ficava no reino de cima e vivia olhando para baixo, lá do céu. Dizia a si mesmo que faltava algo no reino do mar. O achava deplorável. Inconformado com o aspecto do reino de Olocum, Obatalá pensou consigo mesmo. É preciso fazer algo para melhorá-lo. Devia ter montanhas e bosques para dar um pouco de cor. Foi com essa ideia que Obatalá decidiu ir ver o seu rei Olorum e lhe explicar a ideia. Realmente, você parece ter razão, ponderou Olorum. As montanhas e vales que descreve seriam melhores do que esta mancha cinzenta que vemos lá embaixo. Mas quem iria criar esse novo mundo? De que jeito? Se você permitir, respondeu Obatalá, eu mesmo vou tentar. Está bem, tenha minha permissão, mas antes terá que ir ver o meu filho Orunmilá. E ele tem o poder de prever acontecimentos futuros e encontrar soluções. No dia seguinte, Obatalá foi ver o filho de Olorum. Depois de fazer o ritual de adivinhação, Orunmilá disse: você precisa encontrar uma corrente de ouro tão comprida que lhe permita descer do céu até as águas do reino embaixo. Ao descer, terá que levar junto um caracol cheio de areia, uma galinha branca, um gato preto e uma tâmara. É tudo o que você precisa para conseguir realizar sua missão. Então, agora, moçada, vamos lá. Qual o nome das duas divindades iorubás principais do texto? E será que você prestou atenção, hein? Vamos lá? Como que era o nome? Olorum, Olodum, Olocum ou Urucum? Ixi, é tudo parecido, mas não é a mesma coisa. Quais eram os nomes? Olorum e Olocum. Marque as alternativas corretas. Corretas.
Então é certo eu falar aqui, o nome deles apresenta uma única diferença. Qual é? Prestou atenção no nome? Qual que é a diferença? Vamos lá. Os nomes possuem uma única letra de diferença? Será que era isto? Os nomes possuem a sílaba final diferente? Ou o nome do Deus do céu tem R e o a deusa do mar tem C no início da última sílaba? Ixi, quem não prestou atenção agora vai ter dificuldade. Vamos ver? Olha, a alternativa correta é a primeira e a última. Os nomes possuem uma única letra de diferença. E o nome do Deus do céu tem R, Olorum, e a da deusa do mar tem C no início da última sílaba, Olocum. Vamos agora recordar sinônimos? Vamos ver? Assinale os sinônimos da palavra em destaque. O jovem aprendiz achava o reino de Olocum deplorável. O que seria deplorável? Eu poderia marcar que deplorável é o mesmo que lastimável? Digno? Detestável? Adequado? Lindo? Abominável? Excelente e inadequado. Então, lembre-se, nós vamos marcar apenas o sinônimo. Palavra que tem o mesmo significado de deplorável. Então, vamos ver. Deplorável é o mesmo que lastimável. Então, o jovem aprendiz achava o reino de Olocum, vamos ver outro? Detestável também poderia. Abominável, ele achava que o reino estava abominável daquela forma. Outros sinônimos, vamos lá. Inadequado. O jovem aprendiz achava o reino de Olocum inadequado. Todas essas palavras são sinônimos para deplorável. Né, moçada? Agora, nós vamos substituir a palavra em destaque por um dos significados e reescrever a frase novamente. Ou seja, nós marcamos quais são os sinônimos. Agora, nós vamos escolher daqueles sinônimos que nós marcamos, um deles, para substituir a palavra deplorável na frase. Porque às vezes a gente abre o dicionário, procura o sinônimo de uma palavra e ele dali tem vários sinônimos, não é verdade? Mas qual é o sinônimo que fica melhor naquela frase? Qual é o sinônimo que fica melhor no contexto que a gente está lendo ou falando? Vamos ver aqui? O jovem aprendiz achava o reino de Olocum deplorável. Qual que fica melhor? Lastimável? Abominável, detestável, inadequado. Vamos ver? O jovem aprendiz achava o reino de Olocum abominável. Ele não gostava daquele borrão lá. Vamos transformar o texto em diálogo? Então, eu tenho aqui um texto que não tem nenhuma forma, nenhuma expressão de diálogo, mas ele é um diálogo. Nós já estudamos isso nas aulas passadas. Eu quero ver se você ainda se lembra. Vamos lá? Inconformado com o aspecto do reino de Olocum, o Batalá pensou consigo mesmo que era preciso fazer algo para melhorá-lo. Deveria ter montanhas e bosques para dar um pouco de cor. Num diálogo, nós usamos parágrafo, travessão, temos aspecto da fala, certo? Então, vamos ver como que nós vamos reescrever essa frase para que possamos entendê-la como diálogo? Vamos lá. Olha, inconformado com o aspecto do reino de Olocum, o Batalá pensou consigo mesmo.
Ele vai falar, ele está pensando. Então, o que nós usamos no final da frase? 2 pontos. Na outra linha, eu deixo um espaço do parágrafo, coloco o travessão, que é o sinal que alguém está falando, e começo a fala do jovem Obatalá. Vamos lá. É preciso fazer algo para melhorá-lo. Deveria ter montanhas e bosques para dar um pouco de cor. Correto? Se você teve dificuldade, então é melhor você revisar as nossas aulas sobre pontuação. Isso é muito importante. Lá no texto, nós tínhamos algumas falas. Observe. E nós vamos retirar desse texto aquilo que está pedindo. Na letra A, fala assim. No segundo parágrafo, uma palavra polissílaba que tenha C cedilha. Vamos ler o segundo parágrafo? Os 2 reinos eram separados e as 2 divindades nunca tinham entrado em conflito. Olorum estava muito satisfeito com seu reino e nem queria saber o que acontecia abaixo do céu. Olocum também estava satisfeita com seu reino, embora ali não houvesse vegetação ou criaturas de espécie alguma. Então, neste parágrafo, nós precisamos de uma palavra polissílaba que seja escrita com C cedilha. Polissílaba. Viviane, o que é mesmo uma palavra polissílaba? Ah, te peguei. Poli vem de 4 ou mais. Uma palavra que tenha mais de 4 sílabas, 4 ou mais sílabas. Então, qual seria essa palavra? Com C cedilha. Vegetação. Vegetação. Ok? Então, nós vamos retirar a palavra vegetação do texto. Vamos continuar? Agora, eu quero que você tire do segundo parágrafo, este mesmo que nós lemos, uma palavra monossílaba, com acento agudo. Mono. Mono é tudo que é um. Mono, um. Com acento agudo. Bom, Viviane, nós temos muitas palavras que são monossílabas, de uma única sílaba, mas que tenha acento agudo. É só uma. Então, vamos lá. Qual é a palavra que nós vamos retirar? Céu. Então, a palavra monossílaba é céu. E também nesse parágrafo, eu quero uma palavra trissílaba. 3 sílabas, com acento agudo. Vamos lá. Qual é a palavra com 3 sílabas e com acento agudo? Vamos pensar? Espécie. Espécie, ó. Espécie. Percebeu? Espécie. Então, nesse segundo parágrafo, seria a palavra espécie. Você seria capaz de viver sem marcar o tempo? Nós, humanos, temos uma grande necessidade de marcar o tempo, não apenas por questões práticas, mas também psicológicas. Como marcar o tempo, então? Só tem uma maneira, tomando por base um evento físico que se repita sempre da mesma forma, consequentemente em um mesmo intervalo de tempo. Usamos então esse intervalo de tempo como nosso padrão. Há muito tempo atrás, o homem observava o céu atentamente. Muito cedo, ele se deu conta de vários fenômenos celestes, periódicos ou não. Dentre estes fenômenos, facilmente notados, nós podemos destacar o nascer e o pôr do sol, né? O que forma o dia e a noite, provocados pela rotação da Terra. Outro fenômeno que salta aos nossos olhos diz respeito às fases da Lua, que são consequência do movimento da Lua em redor da Terra, que dura aproximadamente uns 29, 30 dias.
As mudanças meteorológicas, as estações do ano, também são muito fáceis de perceber. Antigamente, quando o homem começou a buscar explicações racionais para estas e outras regularidades, logo percebeu que esses fenômenos poderiam ser usados para medir ou para contar o tempo. Assim, a alternância entre dia e noite passou a definir uma unidade de medida de tempo, o dia, a noite. As fases da lua definiram um mês. As sombras de árvores, pedras, etc., talvez tenham sido os primeiros sinalizadores para um observador mais atento, indicando que o caminho diário do Sol no céu também muda em ciclos. As estações do ano, por sua vez, forneceram outra unidade de medida de tempo, o ano. Da utilização dessas unidades para medir os intervalos de tempo e datar eventos, surgiu o calendário. Vamos agora, então, ver um videozinho sobre a história do calendário? Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os calendários. Vocês sabiam que vários povos, em vários momentos da história, criaram calendários? Isso porque praticamente todos os seres humanos precisaram marcar o tempo em algum momento da sua história. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns calendários? Esse calendário que vocês estão vendo é o calendário Maia. Esse calendário, ele na verdade é composto por dois calendários diferentes. Um deles com 260 dias e o outro com 365 dias no ano, como o nosso. Porém, os maias não contavam os anos como nós. Por exemplo, o ano de 2017, 2018, 2019, 2020. Da forma como nós contamos, os maias não contavam, eles não numeravam os anos. Eles acreditavam que existiam alguns ciclos que se completavam a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos, se completava um ciclo e se iniciava um novo ciclo. Um outro calendário que nós vamos ver, que é muito parecido com o calendário maia, é o calendário asteca. A contagem dos dias e dos anos é a mesma que a contagem do calendário maia. 260, 365, tudo isso formaria um ano, e a cada 52 anos se iniciaria um novo ciclo, da mesma forma que os maias. Os calendários deles são muito parecidos porque os dois povos viveram em locais muito próximos. Os dois povos viveram mais ou menos onde hoje se encontra o México. Então, por isso, eles têm muitas semelhanças nos calendários. Agora, o último calendário que nós vamos ver é o calendário egípcio. O calendário egípcio considerava um ano de 365 dias, assim como o nosso. Eles também consideravam o ciclo tanto da Lua para formar suas semanas, quanto do Sol para formar os seus anos. No nosso calendário, nós só consideramos o ciclo do Sol. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Como os ciclos lunares influenciam na Terra? Você já parou para pensar? A força gravitacional, a iluminação natural da Lua, não só alguns dos fatores que influenciam, são alguns dos fatores que influenciam a vida na Terra. Fisicamente, esse satélite natural sutilmente faz a diferença nas marés,
na agricultura e até no nosso humor. Nas histórias de bruxas e lendas, muito se fala sobre essas influências. E até hoje, há quem só corte o cabelo na lua crescente. Mas, comprovado cientificamente, temos a influência nas marés e na agricultura. Essa história do corte de cabelo, não. Inclusive, na agricultura, respeitar os ciclos lunares é importante para aumentar a produtividade da colheita e obter melhores resultados no amadurecimento de gêneros agrícolas. Chegou agora a hora do nosso desafio de matemática. Você pode até chamar o pessoal aí de casa para participar e verificarmos juntos quem é o cobra da matemática, quem é o expert em matemática. Vamos lá? Olorum, Olocum e Abatalá foram colher laranjas. Cada um colheu 250 frutas. Quantas frutas eles colheram ao todo? Bom, se eram 3 pessoas e cada um colheu 250, nós vamos fazer o quê? 250 vezes 3, correto? Então, vamos lá. 250 vezes 3, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15. 1 para centena, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Quantas frutas, então? 750 frutas. Ah, Viviane, mas eu tenho que multiplicar? Você vai multiplicar, que é o processo mais rápido. Mas, no entanto, eu posso fazer 250 mais 250 mais 250, a soma. Não é verdade? Porque, na verdade, a multiplicação é um processo abreviado da adição. Ó, 3 vezes o 250. O resultado será o mesmo. Vivemos em um mundo diverso e multicultural. Cada país, região, estado e cidade é marcada por características próprias, desde o idioma até a gastronomia, passando pelas músicas, danças, tradições, hábitos, leis, crenças, literatura, arte, roupas. A construção histórica e política de cada povo ao longo dos anos resultou no que constitui a cultura de cada lugar nos dias de hoje. E conhecer essa diversidade cultural é muito importante para que possamos nos tornar mais abertos, empáticos, instruídos e informados. Além disso, ter contato com culturas diferentes contribui também com a questão profissional, uma vez que o repertório cultural diverso e amplo é algo muito valorizado, principalmente nos dias de hoje. Nossa aula fica por aqui. Eu desejo a você e todo mundo aí de casa muita saúde, paz e até a próxima aula, se Deus quiser.